Oi pessoal, vídeo de novo pro canal, tudo bem com vocês? E hoje o tema do vídeo de hoje, né, é bem interessante, algo muito procurado, né, para as nossas vidas, qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E que muitas vezes a gente se encontra assim, né, será qual é o meu propósito, o que que eu tô fazendo, o que que eu preciso fazer para viver a vontade de Deus, como é que eu vivo a vontade de Deus. Esse tema, durante muito tempo, foi um tema bem difícil para mim, né? Porque eu também tinha muito essas perguntas na minha mente. Qual a vontade de Deus para minha vida, né? E sem resposta alguma. E eu fui buscar em Deus, né? Para me aprender, para me saber mais de Deus, né? Sobre esse tema, sobre isso, né? Para minha vida. Que eu não trago aqui, gente, coisa de fachada, né? Coisas que realmente acontecem na minha vida. E eu gosto muito de anotar. Eu anoto aqui no meu caderno, que é o meu caderno do devocional, em todas as minhas perguntas e, né, quando eu tenho resposta também eu anoto aqui tudo. E eu vou trazer aqui para vocês. Né, a primeira eu anotei nove coisas, né? 9 exemplos, né, de qual a vontade de Deus para nossa vida. E o primeiro que eu coloquei aqui, ó, conhecer e amar a Deus. A vontade dele, né? A vontade de Deus é que nós o conheçamos como pessoa, que nós busquemos a ele e nos acheguemos a ele em oração, né? Para servir e o amar de todo o coração. Então, bem explicado, né? Essa é uma das vontades de Deus, né, para a nossa vida. E a segunda é viver uma vida santa, né? Viver uma vida santa. E buscar a santificação, né, que é a separação do pecado e a busca pela pureza, a justiça e a virtude do Espírito Santo, né? É assim que nós vivemos uma vida santa, fugindo do pecado, da aparência do mal e buscando a santificação, né, realmente da nossa vida, em oração, buscando a Deus em oração, lendo a sua palavra. E a terceira que eu coloquei, praticar o bem, ser bondoso e compassivo. Quando nós somos bons, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós somos bons, quando nós somos compassivos, né? Quando nós somos calmos, quando aparece aquela situação que em vez da gente se estressar, se irar, a gente traz paz para aquela situação, nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. E quando nós somos gratos, gente, isso aqui é muito difícil hoje em dia na vida de muitas pessoas. E já foi um tempo muito difícil para mim também, de eu exercer a gratidão. Eu já fui, assim, uma pessoa muito ingrata. Mas em Deus eu fui aprendendo o quanto eu precisava ser grata pelo que eu tinha, pelo que Deus me dava. Né? Nós somos gratos reconhecendo a bênção de Deus, né, na nossa vida. E isso também, né, a quarta que eu anotei aqui, a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos gratos, que nós reconheçamos a bênção dele na nossa vida. E o quinto, buscar a realização humana. Anotei aqui que é maior. Diz assim, que nós vivamos de acordo com o propósito divino e a nossa harmonia esteja de acordo com a vontade de Deus. Como é que nós sabemos quando é que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus? Quando nós cumprimos aquilo que tem na sua palavra. E como é que nós sabemos o que tem lá? Quando nós lemos a palavra, né? Que já tem no sexto, estudar e praticar a palavra de Deus. É na palavra que nós sabemos, né, que nós somos direcionados a viver de acordo com a palavra. Na palavra que diz aquilo que não é para nós fazermos e aquilo que é para nós fazermos. E o sétimo, oração e comunhão. A oração é a nossa forma de comunicação com Deus. E a comunhão com Ele nos ajuda a reconhecer e seguir Sua vontade. Como é que nós temos relacionamento com alguém da nossa família, né? Com o nosso pai. Quem tem relacionamento assim, direto, né? Com o seu pai, com a sua mãe. Através do falar, né? Através do falar e do ouvir também. Não é só do falar. Então, como é que nós nos comunicamos com o nosso Pai, que está no céu, através da oração? Quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós dizemos para Ele, né, aquilo que estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando. E o mais importante, quando a gente ouve.
Por um tempo, gente, eu era daquela pessoa que só orava falando, e pedia a Deus para falar comigo, mas eu não parava para ouvir. Nenhum momento assim da minha oração eu tirava um tempo para ouvir e dizer: Deus, fala comigo, e ficar naquele tempo em silêncio, né? Então é necessário que nesse relacionamento tanto nós falamos quanto nós estejamos prontos também para ouvir a voz dele. E é nisso, nesse relacionamento, através da oração, que nós temos esse relacionamento com o nosso Pai. E é na oração que nós somos direcionados por Ele. Então a vontade dele também é que nós tenhamos uma vida de oração, né? Uma vida de comunhão. Comunhão é comunicação, tudo isso, né? E oitavo, buscar a sabedoria de Deus. Buscar ser guiado por Ele. Lá em Tiago diz que se nós buscarmos, nós pedimos sabedoria, Deus Ele nos dá. Então, essa é uma vontade dele que nós tenhamos. Se a palavra diz que se nós buscarmos, Ele nos dá, então essa é uma das vontades dele também, que nós peçamos sabedoria, que nós busquemos ela na nossa vida, né? Para nós sermos direcionados realmente como pessoas prudentes, como pessoas inteligentes que agem e não pessoas que são tolas, né? Mas nós devemos buscar a sabedoria de Deus na nossa vida. Que o nome ter paciência e confiança. Uma das coisas mais difíceis na nossa geração hoje é ter paciência. Nós somos muito ansiosos, muitos mesmo. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo aqui hoje e nós já queremos que Deus nos responda de imediato. E tem coisas que realmente são assim, mas tem coisas que é necessário esperar um tempo, tem coisas que é necessário esperar um período, né? Porque naquele período nós somos aperfeiçoados, nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos aprendendo com o Senhor, né? A ter a paciência, a ter confiança, a ser confiante nele, que isso também é da vontade de Deus, que nós sejamos confiantes, que nós confiemos nele, que por muitas vezes a gente quer confiar no que a gente faz, né, na força do nosso braço, quando nós temos que confiar em Deus. Então essa também é uma vontade dele para a nossa vida, que nós sejamos pacientes e sejamos confiantes, que nós venhamos confiar no nosso Deus. E por último eu anotei aqui, ó. A vontade de Deus é que sejamos seus seguidores, que busquemos conhecê-lo, servi-lo, que vivamos em santidade, né? Que é tipo o resumo aqui, pratiquemos o bem e confiemos nele. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E por muitas vezes a gente pensa que é algo assim, fora do normal, extraordinário, o viver a vontade de Deus, né? Que eu pensava, meu Deus, o que eu tenho que fazer, qual a vontade do Senhor para minha vida, e se aquilo, e não buscava em oração, não buscava, né? Não pesquisava, que hoje nós temos várias formas, né, de pesquisar a vontade de Deus também para as nossas vidas, tantas coisas, são tantos ministros, né, da palavra. E eu busquei no Senhor e aqui eu encontrei essa resposta. E aqui eu vim compartilhar com vocês também nesse vídeo qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, isso é o que é perfeito e é agradável, né? Que a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o que Ele quer, resumidamente? Que nós o conheçamos e amemos, que nós venhamos viver uma vida santa, que nós venhamos praticar o bem, que nós sejamos gratos, que nós venhamos buscar a nossa realização humana, né, de acordo com o propósito dele, que nós venhamos estudar e praticar, mais importante, praticar a palavra. Não adianta só conhecermos, nós temos que praticar, viver a palavra, que nós tenhamos uma vida de oração e de comunhão, que nós busquemos a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que nós tenhamos paciência e confiança nele. E o mais importante também, eu não anotei aqui mais, que nós não venhamos perder o foco. O foco todo é o céu, gente. O foco todo é a nossa
salvação, né? Morar no céu, morar com Jesus. E é isso, gente. É esse vídeo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Que você possa ser abençoado com esse vídeo, que você possa guardar essa palavra, se você puder ter anotado também com a vontade de Deus para a sua vida, e que você possa salvar esse vídeo, compartilhar para alguém. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.